noite, irmãos. Louvado seja Deus por mais um início de semana e aqui na casa do Senhor. O nosso tema de hoje continua ainda dentro daquele que nós vimos trabalhando, aqueles 5 somentes que foram estabelecidos como uma espécie de essência do Evangelho. Sola gratia é o que nós estamos trabalhando, somente a graça. Tem sola fide, solo Cristo. Solo Cristo é só Cristo. Sola fide é só fé. Sola gratia é só a graça. Sola Escritura é só a Escritura. E soli Deo gloria. Isso significa que o verdadeiro Evangelho, ele é baseado tão somente na Escritura Sagrada. Aí nós temos só a Escritura, que nós vamos trabalhar. O Evangelho, ele é baseado somente na graça de Deus. Nós vamos continuar aprofundando esse tema da graça hoje. Sola fide, somente pela fé na obra de Cristo. E soli Deo glória, somente Deus merece veneração, serviço, adoração. Então, nós continuamos na 4ª mensagem, aqui, a relação entre a lei e a graça. Como eu falei para vocês, eu fiz essa apostila, está aqui na minha mão, e quando estava imprimindo, só conseguiu imprimir a primeira e deu problema na impressora. Mas no próximo domingo eu vou trazer a cópia para vocês. E hoje nós vamos continuar estudando sobre a sola gratia. Sola gratia significa somente a graça. Só que esse somente a graça acaba com tudo que Deus revelou na Bíblia sendo deturpado. Hoje nós vamos trabalhar nessa relação entre a lei e a graça. Eu fiz aqui um gráfico, vocês vão receber no domingo. Desse lado aqui, não deu tempo de escrever. A lei, a Bíblia diz que ela serve de aio, de tutor para nos conduzir a Cristo. Se não fosse o que a lei ensina, nós jamais iríamos reconhecer os nossos pecados. Os nossos textos chaves dizem isso. Em Romanos 10:4 diz que porque o fim da lei é Cristo. Então, o propósito da lei é trazer uma pessoa para Jesus Cristo. Em Gálatas 3, 24 e 25 diz: de maneira que a lei vos serviu de aio ou de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. O que era um tutor? Essa metáfora aqui do aio, do tutor, do pedagogo, o Paulo tira de uma prática grega. Aqueles senhores gregos que eram ricos, que eram nobres, naquela época não tinha a escola convencional, então eles pagavam um mestre, um didáscalo, um filósofo, como foi o caso de Filipe da Macedônia. Ele contratou o filósofo mais famoso, mais importante da época, que era Aristóteles, tido como um dos maiores, se não o maior filósofo da academia grega. Então, qual era o papel de Aristóteles com Alexandre o Grande? Era pegar o menino Alexandre e lhes ensinar todo o conhecimento da filosofia, da política, da arte,
levá-lo a se tornar um homem maduro. É por isso que é muito importante entender o propósito da lei. Aquilo que Aristóteles estaria ensinando para Alexandre, quando o Alexandre cresceu, ficou de maior, por assim dizer, ficou plenamente maduro, ele não precisaria mais de ter o Alexandre repetindo para ele aquilo. Todavia, ele ia viver conforme o Aristóteles tinha ensinado para ele. Então, alguns não entendem o que esse texto está dizendo. Olha, de maneira que a lei nos serviu de tutor, de pedagogo, didascalos, de mestre, para nos conduzir a Cristo. Então, Cristo significa maioridade. Eu vou falar aqui das 3 posições que existem no meio cristão, evangélico, protestante, sobre a lei de Deus, a lei moral de Deus. Apenas uma forma é correta. Então diz que a lei serviu de um tutor para nos conduzir a Cristo, para nos conduzir à graça de Deus. Quando você receber na próxima semana a apostila, que eu tenho aqui o gráfico, lá dentro daquela primeira parte, a lei, nesse sentido de tutora, de área, ela ensina o bem, ela exige justiça perfeita, ela não dá poder. É como, por exemplo, nós temos a nossa Constituição Federal, que nós sabemos como proceder com um bom cidadão, mas a Constituição não dá poder para nós viver daquele jeito. Então a lei diz como é para ser, é uma regra para a vida, e não dá poder. Se você quebra a lei, o que é que acontece? A lei amaldiçoa, mata e condena os infiéis. Por outro lado, ela que conduz a pessoa a Cristo ou ao inferno. A Cristo, aquele que se deixa levar para Cristo, que percebe pela lei que está condenado, que está perdido. E ao ser conduzido a Cristo, também é conduzido à graça. Então você nota que lei e graça trabalham com um propósito diferente, mas complementares. Então a lei conduz a Cristo e a graça também ensina o bem. Lembra que a lei exige justiça, a graça dá essa justiça. A lei não dá poder, já a graça é o poder de Deus, dá poder para uma vida santa, dá poder para a salvação e para uma vida santa. Nós vimos que a lei amaldiçoa, mata e condena o incrédulo, o que não crê, o que quebra a lei. Já a graça abençoa, vivifica e salva o crente. Mesmo que ele tenha sido o pior elemento no sentido moral aqui da terra. A graça então condena. A lei conduz a Cristo. Uma vez que ele tem Cristo, a graça faz ele perseverar em Cristo. A graça, como eu falei, a lei conduz a Cristo, ou se você não ouviu o chamado da graça para aceitar Cristo, então a lei vai conduzir lá ao inferno. Porém, a graça faz você perseverar em Cristo e faz chegar ao céu. Então lemos o nosso dois primeiros versículos chaves, Romanos capítulo 10 e 4. Repita comigo. Porque o fim da lei é Cristo. Já alguns pensam que o fim é no sentido de acabar. Não. O propósito, a finalidade da lei é Cristo.
e que ela serviu de aio, de tutora. Porém, o crente não está sem lei. Mas antes eu queria que vocês repetissem comigo Gálatas 3, 24 e 25. Repitam comigo. De maneira que a lei nos serviu de tutor. Para nos conduzir a Cristo. Para que pela fé fôssemos justificados. O segundo texto mostra que o crente não é salvo pela lei, porém ele está debaixo de uma regra, de uma lei, que é chamada de lei de Cristo. Gálatas 6 e 2, repito comigo: levai as cargas uns dos outros. Assim cumprireis a lei de Cristo. Então, para o crente tem uma lei a ser cumprida. A lei de Cristo. Que lei de Cristo é essa? Nós vamos ver. O segundo versículo-chave também repete pela segunda vez que Cristo tem uma lei. Paulo, em Gálatas 6 e 2, diz que existe uma lei de Cristo que o crente tem que cumprir. Uma regra de vida. A lei é uma regra de vida. Em 1 Coríntios 9, 21. Repitam comigo. Para os que estão sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nos ajuda agora com essa mensagem muito importante, com informações bíblicas, teológicas, para não fazer julgamento errado entre lei e graça. Que haja salvação no nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, a nossa tese ou propósito desse estudo, primeiro, mostrar que existem vários aspectos da lei de Deus. Vários aspectos da lei e vários aspectos da graça de Deus. Primeira coisa. A segunda, que uma lei, qualquer lei, tem a lei da gravidade, tem a lei da eletromagnética, tem as leis da física, da química, da biologia. Então, toda lei, qualquer lei, se é uma lei, tem um propósito específico de criar uma ordem racional ou espiritual. Sem lei é a mesma coisa de dizer sem ordem, sem propósito. Portanto, sem lei, desordem, despropósito, enfim, caos. Então, por isso que a Bíblia diz que o crente não está sem lei. Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de lei. Terceira coisa, a lei de Deus expressa o caráter santo de Deus, o caráter moral santo de Deus, perfeitamente bom e justo. A lei de Deus expressa a ordem divina, como as coisas devem funcionar. Por isso que violar a lei de Deus é algo irracional. Deus diz isso em Romanos 1. E porque irracional é algo destrutivo, que a Bíblia chama de pecado. Todo pecado é irracional, é destrutivo, é mortal. Nesse sentido, toda a Bíblia é a lei de Deus, ou a ordem santa de Deus, determinando como as coisas são, como elas devem ser, condenando quando você viola como ela deveria ser, e dando as sanções ou consequências, punições mortais e eternas para os transgressores. Isso é nosso propósito mostrar aqui. Quarto, a lei de Deus no Velho Testamento se dividia em lei moral, resumida nos 10 mandamentos. Nós vamos saber as várias palavras hebraicas para a lei. Tem Torá, Mitzvot, Mitzvah, Tanakh,
a Torá oral e Seiach. Mas, no geral, a Bíblia inteira, ela pode ser considerada a lei de Deus, porém, ela, no Velho Testamento, se dividia, resumidamente, nos 10 mandamentos. Ela também tinha a lei cerimonial, que regulava os sacrifícios, a instituição do sacerdócio humano, festas, dias de guarda, comidas puras e impuras, etc. E a lei civil, que regulava os aspectos cívicos ou cíveis da nação de Israel. Uma coisa que é muito importante que você saiba: a lei, em sua totalidade, em todas as suas expressões, seja moral, cerimonial ou civil, essa lei foi abolida como requisito para a salvação e santificação legalista. Ou seja, a lei, jamais alguém que vai cumprir a lei poderá ser salvo por isso. Alguém que vai cumprir cegamente a letra da lei, de não matar, mas continua odiando, não adulterar, mas continua cobiçando. Portanto, nesse sentido, a lei foi abolida como mero instrumento legal, baseado apenas na letra da lei. Onde a pessoa diz: eu não vou fazer isso, eu não vou mentir porque a lei proíbe, mas bem que eu gostaria. Eu não vou adulterar porque a Bíblia proíbe, mas bem que eu gostaria. Então, a lei em sua totalidade, moral, cerimonial e civil, não salva e nem santifica. Aí quer dizer que ela não serve para nada? Vamos ver. Sexto, a lei como regra moral e espiritual de vida para o povo de Deus, seja no Velho ou no Novo Testamento, e essa lei moral, eu estou referindo à lei que foi dada a Moisés, no Monte Sinai, resumida nos 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos foram repetidos no Novo Testamento para a igreja, com exceção do sábado. Certo? Da nossa tese. Cristo disse que não veio abolir, ou acabar, ou retirar a lei moral como regra de vida, mas veio cumprir integralmente essa lei em sua vida. Cristo condenou, sim, o mero cumprimento legalista da letra da lei e deu um sentido espiritual profundo da lei como regra de vida, tanto para o Velho como para o Novo Testamento. Eu vou provar isso. Por isso o Novo Testamento diz que o crente deve viver como Cristo viveu. E como foi que Cristo viveu? Vivendo o sentido profundo e espiritual da lei, expresso nos mandamentos literais. O apóstolo Paulo disse que o crente não está sem lei no mundo, mas que sua lei de vida, sua regra de vida é a lei de Cristo. E a lei de Cristo não é diferente dos 10 mandamentos. Então, esse é o nosso propósito, mostrar isso. Introdução. As diferentes palavras hebraicas para a lei. Primeiro é Torá, palavra hebraica para ensino. E muita gente não crê que está debaixo da lei porque são meras regras, não são ensinamentos de vida. A Torá se refere ao Pentateuco, os primeiros 5 livros da lei, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, conhecidos também como livros de Moisés, os primeiros 5. A Torá. Existia também a Mitzvot, que os judeus eles conseguiram catalogar todos os mandamentos específicos de Deus dentro da Torá, aqueles 5 primeiros livros. E eles encontraram 613 mandamentos. E ele chamava esses 613 mitzvah de mitzvot. Cada mandamento era mitzvah. E o conjunto dos 613 era mitzvot.
Outro nome para a lei no Velho Testamento é Tanakh. Se refere a todo o Novo Testamento que nós temos, todo o Antigo Testamento que nós temos na nossa Bíblia. Quando o judeu se refere ao Velho Testamento, ele se refere a Tanakh. Também existia uma Torá oral. Lembra que Torá significa ensinamentos. A Torá que realmente está escrita, é a escritura. Porém, existia uma Torá oral, chamada de Talmud, que eram, vamos dizer assim, doutrina de homens criados para mostrar como é que a lei devia ser interpretada, como é que ela deveria ser aplicada. Então existia o Talmud babilônico, que era um corpo de doutrina explicando a Torá escrita, e o Talmud de Jerusalém, aqui onde os escribas e fariseus criaram aquela doutrina tentando interpretar a lei. São aqueles mandamentos de homens condenados por Jesus Cristo. Ainda existia outra categoria para a lei, era Seiag, ou Seiag, chamada de leis da cerca. Foram leis estes feitas pelos homens, como uma cerca em volta da lei, para impedir que as pessoas quebrassem a lei. E é aqui onde entra o legalismo. Foi aqui onde entrou os comportamentos extremos. Você nota, para os judeus que seguem o Talmud, que seguem essa Siag, eles têm um comportamento tão estranho que, por exemplo, nessa época moderna que tem geladeira, eles tiram a lâmpada da geladeira para não descumprir o mandamento que dizia que o judeu no dia de sábado não podia acender fogo. Eles tiram a lâmpada da geladeira. Você imagine aí. Nós vamos ver que as posições clássicas acerca da lei de Deus tem a ver com a posição certa, a lei como regra de vida. Aí tem a lei como um carrasco impositor, que é o legalismo, também chamado de cerimonialismo, ou galacianismo, porque foi condenado na Epístola aos Gálatas. E também tinha outra posição que é o antinomismo, contra a lei. Esse grupo de evangélicos chamado de antinominianos ou antinoministas, ele diz que o crente foi salvo pela graça, não está debaixo de lei nenhuma, ele pode viver à vontade. Eu ouvi falar de um que dizia que se ele morresse no cabaré adulterando, estava salvo, que ele podia meter o pé na jaca, né? Ou seja, beber até ficar doido. Mas vamos ver que a coisa não é assim. Eu falei para vocês que a lei de Deus foi acrescida pelos judeus de outras leis orais. Esse Talmud oral foi onde foi criado o legalismo condenado por Cristo, dos fariseus, que eles cumpriam só aquele aspecto literal da lei. Eles eram cheios de ódios, tanto que mandaram matar Jesus, mas eles mesmo não podiam matar. Aí usaram por tabela, acusando perante o imperador romano para que o Império Romano matasse Cristo. Então Cristo disse: se você odiar no coração, para Deus você já é assassino. Para o fariseu, ele achava que ele não era adulto enquanto não levasse uma mulher que não a dele, com quem casou, para uma cama, fazer sexo literal. Cristo disse: não, se você olha para uma mulher e você cobiça, deseja, você já adulterou. Então o legalismo, que é baseado em cerimônias, cumprimento hipócrita da lei, é uma forma errada de ver a lei. O que nós vimos em Gálatas 1:6-8,
que o evangelho da salvação é exclusivamente por fé e não por obras. Já os legalistas, eles tentam fazer uma mistura entre lei e graça. Não, uma parte o homem é salvo pela lei e outra pela graça. É o galacianismo, onde o apóstolo Paulo, ele condena esse pensamento de que eu posso pagar minha salvação, de que eu posso fazer algo para merecer. Ele chama esse evangelho que mistura lei e graça, que graça significa o favor imerecido de Deus, que eu não posso pagar, nem merecer. A salvação ele me deu de graça, baseado na fé, no sacrifício de Cristo. Então ele diz, não, mas o homem tem que fazer alguma coisa para merecer sua salvação. E lá na Galácia estava sendo ensinado isso. Então Gálatas 1, 6 a 8, Paulo diz: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Aí então ele diz, mais ainda que nós, ou um anjo do céu, nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que vos tenham anunciado, seja nada. Paulo diz, qualquer evangelho que misture lei e graça é amaldiçoado. Então, o apóstolo Paulo então vai dizer no capítulo 3, versos 2 e 3, que o Espírito Santo é concedido pela pregação da fé e não pela prática das obras da lei. Lá ele diz em Gálatas 3, 2 e 3: só quisera saber isso de vós, recebeste o Espírito Santo, né, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E então ele chama eles de loucos. Quem tenta misturar graça e lei, ele está chamando de louco aqui. Graça e lei para a salvação. Vós sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne. Ou seja, a salvação pela graça é uma obra do Espírito Santo, não do esforço carnal do homem. Então isso é chamado de galacianismo ou legalismo. Ou seja, antes da salvação, a lei ela serve como, não para conduzir a Cristo, mas para ela mesma salvar. A lei é que salva. Ou seja, é buscar obedecer à lei moral de Deus e seus mandamentos em geral, buscando não pecar, não desobedecer aos mandamentos, para ser salvo. E depois disso, buscar ser santo pelo mero cumprimento de mandamentos. A lei moral e a obediência de todos os mandamentos da lei de Deus, como mero esforço humano para servir a letra da lei, jamais produz salvação e nem santificação. E aqueles que dizem que eu sou salvo pela graça, a lei não tem mais nenhum sentido, é a antinomia, o antinomismo, nomos lei, anticontra, são contra a lei. Então o antinomismo não consegue ver a relação correta entre os dois sistemas, lei e graça. O antinomismo, que nega que o crente tem de obedecer à lei, nega toda a relação da lei moral de Deus na vida dos crentes e vai ao extremo ao afirmar que, porque somos salvos pela graça livre de Deus, totalmente sem mérito, os homens não são obrigados a viver vidas santas. E esses libertinos, eles são denunciados em Tito 16 e Judas 1 e 4. Para eles, depois de salvo, o cristão não tem o dever de cumprir lei alguma, usando erradamente, fora do contexto, o texto que diz que Cristo é o fim da lei e que a lei apenas nos serviu de guia para nos levar a Cristo. Depois disso, não serve para mais nada. Lembra, o Filipe pagou o filósofo Aristóteles para ensinar
uma regra de vida para o Alexandre o Grande. Quando o Alexandre cresceu e aprendeu toda a maneira de viver ensinada pelo filósofo Aristóteles, ele não precisava mais ter o Aristóteles na sua cola, porque o que o Aristóteles dizia com a sua boca agora estava dentro dele. Então, quando o Espírito Santo usa a lei para nos guiar a Cristo, ele vai nos mostrar uma regra de vida, a regra de vida de Cristo, a lei de Cristo, que eu não estou debaixo da lei, nem para salvação e nem para santificação, porque agora eu não estou apenas preocupado em não mentir, em não adulterar. Para mim, é não só absurdo, mas no meu coração eu não quero adulterar, mesmo que seja tentado. Eu sou guiado pelo princípio do amor à minha esposa e a esposa pelo marido. Então, o antinomismo é libertinismo ou libertinagem. Então, eles pregam enganosamente que a lei e a graça não trabalham conjuntamente. Para eles, ou é graça ou é lei. Um exclui o outro. Esses cegos não entendem que a dádiva da lei faz parte da graça de Deus. O fato de Deus dar a lei foi graça de Deus, foi generosidade de Deus. Então, o que é essa lei de Cristo? O que é essa lei de Cristo? Essa lei de Cristo que o apóstolo Paulo que fala que é uma regra de vida para o cristão, que vive sob a graça, que é guiado pelo Espírito Santo. Então, legalistas que acreditam que para ser salvo e ser santo tem que obedecer a lei, e antinomistas que dizem que depois de salvo não precisa de lei nenhuma, esquecem o que Cristo e os apóstolos disseram acerca do trabalho da lei e da graça após a salvação inteiramente gratuita. O que foi que Cristo disse em Mateus 22, 36 a 38? Ele diz: não vim abolir ou acabar a lei, mas cumpri-la. E em seguida ele dá o sentido profundo da lei. Disse: não pare em não matar. Vá mais fundo. Jogue fora o ódio do seu coração. Depois ele resume toda a lei em 2 mandamentos. Quais os 2 mandamentos? Amar a Deus, todo ser, que já tinha citado no Shema judaico, em Deuteronômio 6, ele repete aqui, e amar ao próximo como a si mesmo. O apóstolo Paulo disse que o mandamento, ou lei, ou seja, a lei é santa, justa e boa. O problema não está com a lei, está com a natureza pecaminosa do homem. Cristo resumiu a lei do amor e Paulo disse que esse amor na prática é o exercício da lei moral de Deus. Paulo diz, e então ele vai citar os 10 mandamentos, ele diz: quem ama não mata. E vai enumerando os 10 mandamentos como regra de vida para o crente. Então o apóstolo João disse que a única maneira de provar o nosso amor por Deus, e se somos verdadeiros cristãos, é a obediência a seus mandamentos. 1 João 5,3, ele diz: porque esta é a caridade, na realidade, porque este é o amor de Deus. Outra versão diz: nisso consiste o amor de Deus. Se você quer saber se você ama a Deus, então está aqui. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Mas convém voltar aqui para não cair no legalismo ou no galacianismo. A lei não tem poder para justificar, salvar, nem santificar o pecador. Paulo, em Romanos 3,19, ele diz que a lei fecha a boca de todo pecador perante Deus. Ele diz:
Ora, sabemos tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então, pela lei ninguém será salvo. Pelo cumprimento frio e mecânico da lei, ninguém vai ser santo. Romanos 8,3 diz, porquanto que era impossível a lei, olha o que Paulo diz, era impossível alguém ser salvo pelo cumprimento da lei, visto que estava enferma, doente pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne e pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, trocando isso a miúdo. Ele está dizendo que o problema não está com a lei, está com a pecaminosidade do ser humano, está com o egocentrismo. O apóstolo Paulo diz que em Romanos 2, 16 a 19, ele diz que o problema não é a lei de Deus. Paulo diz que a lei é boa, santa e justa. Deus deu a lei para produzir felicidade, com relacionamento com Deus e com as pessoas. Ele disse para os judeus, olha, a lei é a tua vida, se você obedecer, você terá vida e bênção. Se você desobedecer, maldição e morte. O que é maldição? Toda espécie de miséria e desgraça. O que é bênção é tudo o que é bom, o melhor de Deus. Então, por que o homem pode ser salvo pela lei? Porque a sua malignidade, a sua pecaminosidade, que vem desde a queda, o impedia de cumprir os mandamentos na sua profundidade, na sua legitimidade. Podia ser que nunca deu uma facada em alguém, mas por conta do ódio já matou muita gente. Podia nunca ter levado uma pessoa com quem não casou, ou nunca ter ido um prostíbulo, mas um coração imoral e sujo. Então, olha o que ele diz, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então isso aqui está muitíssimo claro. Tem vários versículos aqui que você vai ver quando você tiver a apostila. Outro ponto importante aqui é que a lei moral dada a Moisés no Monte Sinai, essa lei moral é a expressão do caráter santo de Deus. A lei moral de Deus, os 10 mandamentos, né, que foram resumidos lá em Êxodo, e depois os 613 mandamentos dados lá no Mitzvot, todo aqueles 613 mandamentos e outros colaterais que está em toda a Tanakh, ou seja, todo o Velho Testamento, mostram a beleza, o caráter puro, santo e bom de Deus. Por isso os princípios da lei moral são eternos quanto o caráter de Deus. Por isso que Jesus Cristo disse que não veio abrogar a lei, não veio acabar com a lei, não veio proibir a lei. Lembra que eu falei que havia 3 tipos de lei. A lei cerimonial, que era aqueles sacrifícios e todas aquelas ordenanças ligadas com aquele sacrifício e sacerdócio que preparavam para a vinda de Cristo. Então, essa parte aí, a lei cerimonial, essas ordenanças e estatutos civis para o povo de Israel, especificamente só para a nação de Israel, foram eliminados por Cristo na cruz do Calvário. Olha o que diz Romanos 7, 4 a 6. Ele diz assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais douto daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. É salvo para dar frutos de arrependimento.
Aí ele diz, porque quando estávamos na carne, na malignidade do nosso eu, né? A palavra sarque significa isso. Quando a carne, quando está falando de sarque no aspecto moral, está falando de um princípio maligno, ruim dentro do homem, depravado. Então, diz aqui, porque quando estávamos na carne, guiados por esse princípio maligno, essa força maligna, que lei também significa força, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora estamos livres da lei, ou seja, de simplesmente, constrangidamente, seguir não matarás, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Ultrapassar a letra. Não mais do que não matar, não odiar. E é nesse sentido que ele diz em Romanos 10:4, porque o fim ou o propósito da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Justiça de cá em cima. Essa justiça aqui pode ser resumida com tudo que Deus disse que é certo. Não só na Tanakh, no Velho Testamento, mas em todo o Diateque, o Kainé Diateque, o Novo Testamento, a Nova Aliança. Então, terceiro ponto, a lei depois da salvação como regra de vida. A lei moral de Deus como regra de vida do cristão. Repetindo, a lei não salva, não santifica, mas é o padrão ou regra de medir de Deus para que o cristão saiba o que agrada ao caráter santo de Deus. E essa não é interpretação exclusiva minha. Eu pego aqui pelo menos 3 grandes teólogos, eu poderia ter acrescentado muito mais. J.C. Healy, no livro Santificação, que eu tenho da editora Fiel, na página 50, diz: a santificação genuína manifesta-se no respeito habitual à lei de Deus, bem como no esforço habitual por viver na obediência a ela, a lei de Deus, como a grande regra de vida. Então, a lei de Deus, a lei moral de Deus é a grande regra de vida dos santos. Lembra que ela é santa. Martin Lloyd Jones, grande expositor da Bíblia, no livro Sermão do Monte, que eu também tenho, ele diz, comentando o Sermão do Monte, ele diz: o cristão foi libertado da maldição da lei, mas isso não liberta da lei como regra de vida. Santidade significa ser justo, e justo significa guardar a lei. Os 10 mandamentos e a lei moral nunca foram revogados. Amém? Amém. Anthony Hockman, ex-professor do Calvin Theological Seminary, ele diz: a vida cristã deve ser uma vida formada pela lei. Embora os crentes não devam tentar guardar a lei como meio de ganhar a sua salvação, esses crentes são, no entanto, ordenados a fazer o seu melhor uso da lei, para guardar a lei. A lei é um dos meios mais importantes pelos quais Deus nos santifica. Então isso é muito importante. E aqui, então, mostra qual é o propósito de Deus depois da nossa salvação. Então, Deus só tem um propósito para o crente aqui na terra depois que ele é salvo: a santificação. A natureza da santificação pelo Espírito Santo e seu duplo aspecto. Como é que o crente é santo? Nós já vimos aqui por esses teólogos, pensadores, que a santificação vem não por obediência cega à lei, mas não tem como ser santo sem obedecer à lei. Então, o primeiro aspecto da santificação é monergista, ou seja, vem de mono, e ergo, trabalho, vem do trabalho de um.
do trabalho de Deus. A santificação começa com a regeneração e é o que é chamado de santificação posicional. Portanto, a santificação começa quando alguém nasce de novo. A santificação nesse sentido é monergista ou monergística, porque só Deus pode realizá-la. Por isso, só pode ser começada após a regeneração e salvação do pecador. Antes de alguém se converter a Cristo, não tem como ele ser santo. Esse primeiro aspecto da santificação é posicional. Antes ele estava na posição, debaixo de Adão, condenado ao inferno e a todas as maldições da lei. Depois que ele aceitou a Cristo, ele agora está em Cristo. Ele é nova criatura. Portanto, a santificação, nesse seu primeiro aspecto, o monergista, que depende só de Deus, é a operação divina que ocorre como resultado da obra interna realizada pelo Espírito Santo, chamada de regeneração ou novo nascimento. O Espírito Santo convence o pecador de seu estado de absoluta perdição espiritual, e o Espírito Santo chama a crer somente em Cristo e na sua obra realizada na cruz do Calvário. Uma vez que o pecador responde a esse chamado do Espírito Santo, ou seja, a salvação é efetivada porque o pecador já foi convencido de seu pecado, já aceitou o chamado a crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Por isso, esse pecador é lavado completamente da sujeira de seus pecados pelo sangue de Cristo, assim tendo a culpa de seus pecados completamente expiadas, cobertas e pagas, obtendo plena justificação, ou recebe a declaração de que toda a sua dívida com a justiça de Deus foi completamente paga, justificada. Primeiro aspecto da santificação. Segundo, o aspecto da santificação é progressivo e sinérgico. Lembra? O primeiro é monéstico, só vem de Deus. O sinérgico fala de sinergia, um trabalho em conjunto entre o Espírito Santo e o pecador. Aí chama-se santificação progressiva. Santificação, por um lado, é efetivada pela operação do Espírito Santo, usando os meios de graça, sendo o principal a lei moral de Deus, e por outro lado, o bom combate, o esforço do cristão para viver como Cristo viveu e ser como Cristo foi. A santificação nesse sentido progressivo e sinérgico, parceria entre o Espírito Santo e o crente, tem a ver com o propósito da lei após a salvação do crente. Tem a ver com o caminho do discipulado, ou o seguimento nos passos de Jesus, que é viver como Jesus viveu e viver cumprindo a santidade da lei como Cristo vivenciou e cumpriu. Tudo o Novo Testamento ensina que o cristão deve ter uma vida santa e que deve ser santo como Deus é santo. Essa semana passada nós tivemos o retiro de carnaval e foi pregado em 1 Pedro sobre santidade. E o texto principal era 1 Pedro 1, 15 e 16, o qual dizia: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos porque eu sou santo. Portanto, a santidade de Deus só tem um referencial: a lei moral de Deus. Examinando então esse aspecto positivo da lei, a lei moral como regra de vida para o cristão que está sob a graça, não sob a lei, está sob a graça. A lei é só um referencial. O Novo Testamento deixa claro que o cristão não está sob a lei como meio de salvação ou santificação. A lei em sua totalidade, moral, civil e cerimonial, foi abolida como requisito para a salvação e santificação legalista. Porém, ela é o único meio de eu saber o que é ser santo. Em Romanos 6, 14 e 15, Paulo diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós,
Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Ele está dizendo que está sob a graça e não debaixo da lei, não é estar livre para pecar, que é quebrar a lei. Estar sob a graça inclui nossa justificação, santificação e regra de vida. É somente a graça que possibilita a justificação que salva o pecador. É somente a graça que dá os meios e os recursos para vencer e perseverar até o fim, vivenciando os santos mandamentos de Deus. Quinto ponto. O crente não está sob a lei. Aprofundando essa questão do papel da lei na vida do cristão. Paulo diz que é somente pela lei moral de Deus que uma pessoa pode conhecer o pecado. Romanos 7,7 ele diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência, ou seja, a tara pelo imoral, pelo baixo, pelo indecente, se a lei não dissesse: não cobiçarás. É somente a lei moral de Deus que se especifica e nos ajuda a ver a gravidade, profundidade e caráter hediondo do pecado. Em Romanos 7,13 o apóstolo Paulo diz: logo tornou-se o bom e morto. Ele diz que a lei era boa, era justa, era santa. Ele diz: de modo nenhum. Mas o problema não é a lei, é o pecado. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. É a lei que especifica, que dá uma radiografia profunda do caráter maligno do pecado. Todavia, essa lei, ela não tem o poder de santificar nenhum crente. Por isso que o crente não está debaixo da lei. A lei não lhe dá poder, ele está debaixo da graça. A graça é que lhe dá poder. Daí a mera observância da letra da lei não torna ninguém santo. Mas sim um fariseu esgotado e alguns hipócritas, mas santo não. Em Romanos capítulo 7, 12 e 13, olha o que o apóstolo Paulo diz: e assim a lei, repita comigo, e assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Aí onde ele diz: então como é que nós estamos dizendo que a lei mata? No versículo 13 ele diz: logo tornou-se esse bom e morte. Como é que Deus vai chamar a lei de boa e depois diz que ela mata? Paulo disse: não, o mandamento nos tornou por ele mesmo morte. Mas o pecado, para nós concluirmos, aqui eu não cheguei à metade dessa nossa mensagem, nós vamos continuar na próxima semana, essa relação entre a lei e a graça, e dentro da sola gratia, mostrando o que é viver debaixo da lei, o que é viver debaixo da graça. O crente não está debaixo da lei, está debaixo da graça. O livro de Romanos começa mostrando essa dicotomia entre lei e graça. Ele apresenta a doutrina da justificação totalmente pela graça, pela fé em Cristo, na primeira parte de Romanos, dos capítulos 3, de 21 até 5 e 11. Então, depois, o apóstolo Paulo, nos capítulos 5, do verso 12 até o de 4, ele apresenta como é que o crente é santo. Quando nós examinamos isso na Epístola aos Romanos, nós vemos que a lei não tem parte na justificação do homem, exceto para condená-lo. Então, Paulo mostra claramente
Não pode ser salvo naquela primeira sessão de Romanos, pela lei de jeito nenhum. Mas na segunda sessão, quando fala de santificação, ao retomar a doutrina da santificação no capítulo 6, ele escreve: porque não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aqui a lei não tem parte na santificação também, meu bem. Ele está deixando claro que o cristão não está sob a lei, incluindo a lei moral a respeito de sua santificação. Mas não está dizendo que ele está sem lei. A maneira de ser livre do poder do pecado é através da graça de Deus. É isso que ele está dizendo. Porém, nós já vimos o que ele disse claramente. Que o crente está debaixo da lei de Cristo. O apóstolo Paulo escreve esse fenômeno espiritual, que antes nós estávamos debaixo da lei, no domínio da carne, e agora estamos debaixo da graça, no domínio do Espírito. Ele vai mostrar que pela lei eu morri para a lei, para viver para Deus. Antes eu obedeci a lei só porque tinha um mandamento me proibindo. Mas hoje eu vivo para Deus, é um prazer. O crente é liberto da lei, ou seja, de sua escravidão, através do velho homem egocêntrico, maligno, e está livre e capacitado pelo Espírito Santo para viver a vida de Cristo, que foi uma vida santa conforme a lei. Por isso que a santificação e a regra de vida do crente é Cristo. E quando nós examinamos a lei de Cristo, nós vemos que Cristo, seu fim, cumprir a lei. Se você quer viver como Cristo, você terá de viver uma vida vivendo como ele viveu. O apóstolo Paulo escreve sobre esse fenômeno de não estar debaixo da graça, da lei, mas da graça. Em Romanos 8,4 ele diz: para que se cumpra em nós a justiça de Deus. E lembra, a justiça de Deus para que se cumpra em nós a justiça da lei, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O mesmo Paulo que disse que nós não somos salvos pela lei, não somos santificados pela lei, não estamos debaixo da lei. Ele diz que porque estamos de graça, debaixo da graça, nós podemos cumprir a justiça da lei. Então essa é a poderosa realidade ensinada no Novo Testamento, a respeito da nossa regra de vida. Paulo diz em Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo. Então eu estou preocupado primariamente não com o mandamento de não roubar. Eu estou preocupado em ser bênção como Cristo foi. Cristo jamais roubou ninguém. Para mim viver é Cristo. O autor aos Hebreus, no capítulo 2, versos 1 a 2, ele diz: olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então Cristo é a grande regra de vida. E em Gálatas 2:20 ele diz: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Interessante essa palavra regra em relação à vida cristã. Ela só ocorre uma vez no Novo Testamento. Em Gálatas 6,16, nós lemos que todo cristão deve andar de acordo com esse cânon, de acordo com essa regra. Então o crente tem uma regra de vida. Essa regra, Gálatas 6,14 diz: mas Deus me livre de me gloriar, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o mundo é crucificado para mim e eu para o mundo. Então essa pessoa que está crucificada com Cristo, que vive com Cristo, que o foco dele é Cristo, ele não tem ódio da lei, ele não é inimigo da lei. Ele lamenta quando ele peca e violenta a lei, porque ele vê e concorda com Paulo que a lei é boa, santa, um mandamento justo e bom. Que só tem uma maneira dele ser como Cristo e mostrar seu amor a Deus. João diz: somente
Os que guardam os mandamentos de Deus amam a Deus. Portanto, quando um cristão é levado a Cristo, a Bíblia diz que ele é transformado de glória em glória, pelo poder do Espírito Santo. Isso está lá em 2 Coríntios 13:18. Esse é o segredo do poder e da santidade de vida do cristão. O que foi que nós aprendemos aqui? Que o cristão genuíno, ele nem busca ser salvo pela obediência à lei, porque a Bíblia é claríssima. Pela lei ninguém será salvo. Ele não vai procurar ser santo pela obediência cega dos mandamentos da lei. Ele sabe que ele precisa da graça veiculada pelo poder do Espírito Santo para produzir o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é a expressão espiritual da lei de Deus, não só da Torá, aqueles primeiros 5 livros da lei, não só dos 10 mandamentos, não só dos mitzvot, 613 mandamentos, não só do Tanakh, todo o Velho Testamento, não só da nova aliança. E na próxima semana nós vamos ver a ligação dessas coisas, viver sobre a graça, viver sobre a lei e estar em aliança com Deus, sobre a nova aliança. Nós vamos ver toda a beleza que é ser um aliançado com Deus. O que é que quais são as promessas ligadas com essa nova aliança? Essa nova aliança, que foi dada primeiramente em Jeremias, repetida em Hebreus, diz que a lei de Deus é escrita em nossos corações. Por isso que a lei é o tutor que nos leva a Cristo, nos leva da velha aliança para a nova aliança, onde nós nos tornamos cristãos ou pequenos cristos, onde o objetivo da nossa vida é sermos semelhantes a Cristo, vivermos como Ele viveu, sermos santos como Ele foi, amarmos como Ele amou. Que Deus nos abençoe.